Como projeto, o grupo criou um programa capaz de calcular o traço do concreto a partir do tipo de concreto e a quantidade desse em metros cúbicos. Para isso, vamos declarar duas variáveis, uma para o tipo e a outra para a quantidade. Vamos solicitar que o usuário escolha qual dos 5 tipos de concreto que serão disponibilizados ele vai querer utilizar. No caso, os 5 tipos de concreto são os seguintes: concreto de alta resistência ou alto desempenho, concreto autoadensável, concreto convencional, concreto bombeado, concreto de enchimento ou baixa resistência. A especificação de cada um deles vem logo em seguida do nome. Após isso, vamos atribuir uma variável ao número digitado, ou seja, a opção selecionada pelo usuário. No caso, vai ser a variável T. Em seguida, vamos pedir que o usuário também declare a quantidade de metros cúbicos que ele deseja utilizar. Logo após, vamos declarar a variável M para a quantidade. %F. E atribuímos a variável M a quantidade. Para cada tipo de concreto, existe a proporção de cimento, areia e brita que você irá utilizar. O concreto de alta resistência ou alto desempenho é 1 para 1 para 2. O concreto autoadensável é 1 para 2 para 2. Concreto convencional é 1 para 2 para 3. Concreto bombeado, 1 para 3 para 2. Concreto de enchimento ou baixa resistência, 1 para 4 para 5. Também sabemos que a quantidade de cimento em quilograma para 1 metro cúbico de cada concreto são as seguintes: o concreto de alta resistência ou alto desempenho, 500 kg de cimento por metro cúbico. Concreto autoadensável, 400 kg de cimento por metro cúbico. O concreto convencional, 240 kg de cimento por metro cúbico. O concreto bombeado, 260 kg de cimento por metro cúbico. E o concreto de enchimento ou baixa resistência, 200 kg de cimento por metro cúbico. A partir dessas quantidades, nós vamos conseguir saber quanto no final o cliente vai precisar de cimento, areia e brita. No caso, eu já tenho aqui digitado, salvo, como vai ficar as condicionais que a gente vai precisar abrir para cada opção. Ou seja, se o usuário escolher o concreto 1, nós vamos levar a opção de que ele, por metro cúbico de concreto, terá o concreto 400 kg de cimento por metro cúbico, a uma proporção de 1 para 1 para 2. Vamos então colocar aqui todas as condicionais que vamos precisar abrir. No caso, como que ficou a condicional? Vamos pegar como exemplo o concreto de opção número 1. Na condicional, vamos colocar na tela para o usuário as quantidades de cimento, areia e brita em quilograma. Como que vamos fazer isso? Como a gente já especificou que a quantidade de cimento para o concreto 1 é de 500 kg por metro cúbico, o usuário declarou uma quantidade M de metros cúbicos. Então, a cada metro cúbico desse, vão haver 500, por isso a multiplicação. Já a quantidade de areia e a quantidade de brita seguem a proporção que já foi especificada. No caso da areia, seria 1 para 1 em relação ao cimento. Então, a quantidade que o usuário declarou, vezes 500. Já a quantidade de brita é 2 vezes a quantidade de cimento. E assim nós conseguimos já a quantidade do 1. Essa maneira se repete para todas as outras condicionais, seguindo a proporção que a gente já está especificada, calculada. Para dessa forma, o usuário conseguir simplesmente digitar o tipo de concreto
e a quantidade e conseguir a proporção. No caso do usuário não colocar um número que seja referente a um dos 5 concretos, ou seja, o número vai de 1 a 5, a opção que nós vamos ter é que, vamos colocar na tela isso para ele, que você não escolheu um dos 5 tipos de concreto. Então, para ele tentar novamente. E também é interessante falar que no final, além de apresentar as quantidades de cimento, areia e brita, ele coloca aqui também o quanto que para quanto de quantidade de concreto em metros cúbicos que você desejou junto com o tipo de concreto. Então, vamos aqui executar um exemplo para ver se funcionou. Agora, anteriormente eu já fiz todas as correções, arrumei um scanf aqui que estava errado, pontos e vírgulas. Após revisar tudo isso, a gente já vai executar. Então, compilar primeiro. E vamos rodar. Então, esse é o programa. Pode ver que o /N ajudou a organizar melhor as coisas na tela, dando esses espaços e uma aparência melhor visualmente para o usuário conseguir entender o que a gente quer que ele faça. Então, ali a gente está pedindo para ele, escolha um dos tipos de concreto. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 tipos. Vamos supor que eu quero o concreto autodensável. Digito aqui a opção 2. E eu quero em metros cúbicos 100. Metros cúbicos. Então, tá aí, ele deu cimento, areia e brita e a quantidade em quilogramas de cada um. Então, para a gente conferir se está certo esse valor, vamos pegar aqui de novo a tabelinha que eu citei no começo e vamos ver o que fala. Fala que para o concreto 2, que seria o que a gente escolheu no caso, para cada metro cúbico nós usamos 400 kg de cimento. Como eu declarei que eu quero 100 metros cúbicos, 100 vezes 400, 40.000 kg de cimento. A proporção que segue o concreto 2 é 1 para 2 para 2. Então, se eu tenho 40.000 kg de cimento, eu vou ter o dobro para areia e para birita, ou seja, 80.000. Então, tá certo, nosso programa está rodando certinho, as quantidades estão ok. E desse jeito, fica uma maneira muito mais fácil e rápida de calcular o traço do concreto.